A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Estamos lendo o final do capítulo 14. Por que não operou o primeiro milagre na pátria? Não te cause maravilha, esposa minha, ouvir ter sido realizado o primeiro milagre público fora de minha pátria. Meus compatriotas tornaram-se indignos de que começasse lá a operar os meus prodígios, porque seriam os mais duros a receber a minha pregação e muito a contestariam. Tendo demorado entre eles por tantos anos e vendo a minha pessoa tão exemplar e perfeita, em vez de seguir meus exemplos, sempre me seguiram e murmuravam continuamente sempre me perseguiram e murmuravam continuamente a meu respeito, abusando de todas as graças e luzes que o Pai lhes dava às minhas instâncias. Cânticos de louvor. No início da viagem, cantamos os louvores divinos ao Pai da maneira habitual, mas sempre por novos cânticos, com os quais o Divino Pai era muito glorificado. Não me faltava o poder de cantar sempre novos cânticos de louvor ao Pai, por ser a eterna sabedoria. Por isso, empenhava-me totalmente em louvar ao Pai, e o Pai alegrava-se com isso, como coisa própria, sendo louvado pela sua própria sabedoria. A querida mãe também entoava frequentemente novos cânticos, por ser ela a mãe da eterna sabedoria. Desta participava em abundância, empregava inteiramente em inventar novos cânticos de louvor ao doador de todas as graças. Súplicas pelos nazarenos. Prosseguindo nossa viagem de maneira referida e enchendo aquelas regiões de bênçãos, chegamos em breve à nossa pátria. Agradecemos ao Pai pelos cuidados que tivera conosco. Antes de entrar ali, pedi-lhe que, assim como ficaria muito desolada com a nossa ausência, embora breve, igualmente se dignasse mandar-lhe a sua graça e encher os corações de alegria pelo nosso retorno. Apesar de não o merecerem, pedi que o fizesse pelo amor a mim, seu dileto filho, e pela obediência que eu lhe prestava. O Pai o realizou com muita abundância. Quando entrei em Nazaré com a querida mãe, a cidade encheu-se de alegria, mas não houve em quem se recordasse do benefício, exceto algumas pessoas afeiçoadas à querida mãe. A estas, por serem mulheres simples, ninguém dava crédito, por mais que não deixassem de manifestar o que tinham sabido e experimentado. Agradecimentos ao Pai. Entrando em casa, antes de qualquer repouso, adoramos o Pai e de novo rendemos graças à sua grande bondade. Todos os dias, enquanto vivi com a querida mãe, agradecíamos ao Pai em particular e de modo inevitável pelo admirável mistério de minha encarnação que ali se operava, agradecendo-lhe sempre em nome de todo o gênero humano. Já prevendo que os meus irmãos omitiriam assaz os convenientes agradecimentos, procurei suprir a todas estas faltas. Oferecia estes agradecimentos ao Pai, como lhe eram muito agradáveis e bem devidos por todos os meus irmãos, e ao ver que estes nisso muito falhariam, pedi-lhe que inspirasse frequentemente a todos fazê-lo e imitá-los para conhecerem o grande benefício que ele lhes havia concedido ao dar-lhes a mim mesmo seu dileto e amado filho. O Pai prometeu realizá-lo e não deixa de cumpri-lo. Muitos, na verdade, conhecem o benefício
inefável e, servindo-se da luz das inspirações, não deixam de satisfazer a sua obrigação de adequado agradecimento. O Divino Pai muito se compraz neles e vai sempre comunicando-lhes luz maior, infundindo-lhes nas almas a graça divina. Muitos, porém, vivem de tudo esquecidos, mostram-se muito ingratos a meu Pai e desagradam-lhe em sumo grau. Por isso carecem de muitas graças que ele lhes distribuiria no caso de se mostrarem gratos a tamanho benefício, através de justos agradecimentos. Grande foi o desprazer que senti por tamanha ingratidão e esquecimento de meus irmãos, e por isso pedi ao Pai perdoasse-lhes, não cessasse de inundá-los e tornar-lhes conhecido o grande benefício que lhes foi feito. Via, esposa minha, que o inimigo infernal se empenharia com todo o seu poder para meus irmãos se esquecerem de tão grande benefício. De fato, sabe que por tal esquecimento muitas almas caem no precipício, ficando privadas de muitas graças. Se as almas refletem o benefício que lhes é feito pelo Divino Pai, dando-me a mim o dileto Filho para o seu Redentor, não há dúvida de que se aproveitam do dom e, refletindo no amor do Pai, não podem deixar de corresponder a tamanha graça, dando-se-lhe a si mesmos e retribuindo com amor a quem tanto os amou e beneficiou. Por isso pedia muito ao Pai que, em afronta a todo o inferno, sempre desse novas luzes e nova graça a todos os meus irmãos, para reconhecerem tão grande benefício e se esforçarem por agradecer-lhe tamanha bondade, tão grande benefício e se esforçarem para agradecer-lhe tamanha bondade e corresponder a tão grande amor. O Pai prometeu-me fazer tudo o que lhe suplicava. Ao verificar que, apesar de tantas luzes e graças, muitos não corresponderiam, viveriam esquecidos de tudo e não reagiriam jamais no sentido de retribuírem tamanha bondade, senti pesar maior e imensa foi a minha dor. Não deixava de oferecer ao Pai o amor que lhe dedicava, em suplência por todas as ingratidões e o desamor de tantos dos meus irmãos. Apraziam ao Pai muito estas ofertas e com isso me alegrava. Bastava eu para restituir-lhe tudo aquilo que meus irmãos ingratos lhe negavam e para suprir a todas as falhas deles. O Pai ficava mais satisfeito por uma só de minhas obras, embora mínima, do que por todas as obras de meus irmãos unidos, mesmo que fossem inteiramente perfeitas. A vontade do Pai. Terminados os louvores divinos e agradecimentos ao Pai, tivemos um breve repouso. Depois orei ao Pai, pedindo-lhe se dignasse manifestar-me a sua vontade acerca do que devia fazer e a hora em que devia iniciar a pregação. Sabia tudo isso, todavia jamais deixava de humilhar-me diante do Pai, sempre à procura de seus beneplácito em todas as coisas e em demonstração de ser-lhe em tudo submisso e obediente, qual verdadeiro filho. O Pai me indicou que já se aproximava a hora na qual devia principiar a obra tão importante da pregação, assaz desejada para manifestar ao mundo as suas grandezas e patentear a todas as suas infinitas misericórdias. Por isso ofereci-me novamente a ele, pronto a seguir em tudo a divina vontade.
Roguei-lhe contínua assistência para minha querida mãe, que se dignasse confortá-la cada vez mais com a sua graça e dar-lhe ânimo e forças para suportar as tribulações que haveriam de ser tão intensas durante minha pregação, por causa das contradições e perseguições que eu padeceria e sofreria, por causa da solidão na qual ela ficava. Manifesta à mãe a vontade do Pai. Tendo-me o amoroso Pai assegurado tudo isso, agradeci-lhe e depois fui procurar a querida mãe para manifestar-lhe ter chegado o tempo em que devia cumprir a vontade do Divino Pai de iniciar a minha pregação. Consolei-a e animei-a a suportar a minha ausência. Assegurei-lhe que frequentemente voltaria para junto dela para consolá-la com a minha presença. A querida mãe lançou-se por terra e adorou as ordens do Divino Pai e inteiramente se conformou com a sua vontade. Foi, contudo, ferida por dor aguda, entendendo já os padecimentos e perseguições que eu, na referida pregação, sofreria. Pediu-me, qual graça, que tudo o que eu sofresse em minha humanidade também fizesse que ela o sentisse no coração e em sua humanidade experimentasse parte dos padecimentos que eu sofreria, como fome, sede, cansaço, etc. Mas, para poder ser-me em tudo fidelíssima companheira e imitadora, prometi-lhe o que me pediu para consolá-la e dar-lhe ocasião de merecer muito. Pedi esta graça ao Pai unida a ela e o Pai prometeu-me consolá-la assim. Eu a preveni, porém, contando-lhe em parte os muitos sofrimentos e as graves perseguições que eu haveria de suportar, e ela, toda amor, ia me repetindo: portanto, amado filho, saberei de vossas necessidades e não poderei dar-vos socorro. Perceberei como sofrereis grande sede e fome, e não poderei dar-vos reconfortante, nem o refrigério de uma gota d'água. Perceberei que estáis cansado e fatigado, e não poderei dar-vos lugar para repousar. Estareis à noite no campo e pelas estradas, e esta casa não vos poderá servir-lhe de teto. Ver-vos-ei aflito, abandonado, e não poderei dizer-vos uma palavra de consolo. Perceber-vos-ei caluniado, perseguido, e não poderei dizer uma palavra em vossa defesa. Amado filho, quão grande, quão acerba será a minha dor! Como sofrerá meu coração ao ver em vós a majestade de meu Deus reduzida a tal abaixamento, a tantos sofrimentos, a ser tão ultrajada, vilipendiada e escarnecida. Meu coração muito se enternecia ao ouvir as palavras da querida mãe e, compadecendo-me em sumo grau de sua dor profunda, animava-a a sofrer, repetindo-lhe ser esta a vontade do Pai. Ela se conformava inteiramente e abraçava de bom grado todas as penas que por meu amor sofria, dizendo: alegro-me apenas por vos acompanhar no sofrimento. Meu desejo seria de sofrer somente eu. Uma vez que é indispensável o vosso sofrimento, também eu concordo com a vontade do Divino Pai, e pelo que se refere a mim, enquanto mãe, vos sacrifico e vos ofereço inteiramente ao Pai, para que se cumpra em vós perfeitamente a sua vontade. Ide, portanto, amado filho, realizar a vontade de vosso Pai Celeste e tornai conhecida ao mundo as suas grandezas, a infinita bondade e a grande misericórdia que empregou para com o gênero humano. Consolar-me-ei e alegrar-me-ei, porque
Por vosso intermédio, o Divino Pai será por todos conhecido e amado, e por muitos será exaltado e louvado. Contristar-me-ei por aqueles que contestarão vossa celeste doutrina e sabedoria divina. Não deixarei de unir-me a vós a suplicar ao Divino Pai pela sua conversão. Todas essas palavras e outras ainda ia-me dizendo a querida e amorosa mãe, e muito me alegrava ao vê-la tão conformada e constante sobre golpes tão cruéis. Na verdade, o seu coração amoroso sofria uma pena inenarrável e em proporção do amor sentia pesar e dor pelos sofrimentos do objeto amado. Como vivi mais em mim do que em si mesma, como vivia ela, mais em mim do que em si mesma, por via do amor, assim por causa do mesmo amor, eram-lhe mais sensíveis as penas que eu devia sofrer do que se ela sozinha as houvesse sofrido. É próprio do amor fazer com que o ser amante sinta mais as penas do ser amado do que as próprias. Ofereci ao Pai o amor tão nobre e forte da querida mãe e pedi-lhe dar aos meus irmãos uma parte ao menos de tão grande e constante amor. Para se tornarem capazes de recebê-lo, pedi-lhe se dignasse preveni-los com suas luzes, com sua graça, a fim de, após terem obtido um tão grande amor, imitem a querida mãe no padecer e sofrer por amor de quem tanto por eles havia sofrido e padecido. Por isso supliquei-lhe com grande instância. O Pai me prometeu quanto lhe havia requerido. De fato, não deixa de realizá-lo, mas os meus irmãos não correspondem às luzes e às graças, e por isso são desprovidos de amor, e sem o amor não aceitam sofrer coisa alguma por quem tanto sofreu e padeceu por eles. Imenso pesar me causava, esposa minha, ver os meus irmãos tão descuidados, sem dar importância alguma ao quanto sofri e padeci por sua salvação, e desprezarem as luzes e as graças que meu Pai lhes teria dado, para que se inflamasse em seus corações o amor, e com o amor o desejo de sofrer e a conformidade à vontade divina no sofrimento e nas contrariedades, a imitação de mim mesmo e da querida mãe, que com tanta constância e fortaleza tudo padeceu e sofreu. Apesar de verem meus irmãos tamanho descuido, tanto desamor e desprezo a todas as graças que eu lhes ia merecendo, contudo, jamais deixei de pedir por eles novas luzes e nova graça e de fazer tudo o que meu Pai havia decretado para a eterna salvação e redenção deles. Consola a mãe. Estando, portanto, entretendo-me naquelas conversas com a querida mãe, consolava e dizia-lhe: minha mãe, vós somente sois quem agora traz o consolo ao meu coração. Em todas as minhas tribulações e padecimentos, causa-me alívio ver-vos tão conformada à vontade de meu Pai. Por isso sois tão cara e agradável a Ele. Vosso amor me reconfortará. Consolai-vos, portanto, mãe querida, porque sois a única e não tendes parte alguma na causa de minhas penas, mas só me servis de consolo, porque vos vejo tão santa e em tudo perfeita. Todos os meus irmãos terão parte no motivo de minhas dores, dos meus padecimentos, mais ou menos, segundo as ofensas que deles receberá o Divino Pai. Vós sois a única que não tereis parte alguma nisso, por sede sem nódoa de culpa. Quanto consolo sente meu coração ao ver-vos assim pura e bela.
Já sabia que a vossa pureza, a vossa beleza, a vossa humildade, o vosso amor me atraiu do seio do Pai às vossas vísceras. Consolai-vos, pois, minha cara mãe, porque sois tão cara a mim, tão agradável ao meu Pai, e por nós sois tão amada e privilegiada acima das demais criaturas. Assim ia consolando a querida mãe. Não te cause admiração ouvir que eu a louvava assim em sua presença. Bem o podia fazer, porque era tão grande a sua humildade que não era possível cair por algum pensamento de soberba ou vaidade àquela mente perfeitíssima. Ao ouvir os elogios e a recordação dos favores recebidos da beneficência divina, logo referia a esta todo louvor, reconhecendo-se a si mesma por criatura muito vil, na qual o Pai Divino se comprovera e se dignara operar as suas maravilhas e derramar com abundância as suas misericórdias. Ouvindo quanto eu lhe dizia, humilhou-se cada vez mais a querida mãe e começou a louvar e agradecer ao Pai pelo que lhe havia por bondade comunicado. Convidava também os anjos e todas as criaturas a louvá-lo e agradecer-lhe em seu nome. Naquele instante compôs um novo cântico de louvor ao Divino Pai. Depois, voltando-se para mim, louvava e bendizia minha pessoa com tanto amor que, na verdade, enchia-me o coração de alegria. Não cessaria se a brevidade do tempo não a houvesse interrompido. Apraziam muito a meu pai estes nossos entretenimentos e colóquios, e eu lhes oferecia em suplência das ofensas que ele recebia de meus irmãos. Enquanto, ao se entreterem eles, parece que apenas sabem tratar de coisas ofensivas ao Pai ou de discursos contra a caridade ao próximo ou outras conversas que desgostam ao Divino Pai. Por isso, pedi-lhe dar a todos em semelhante ocorrência verdadeira luz para conhecerem o mal que praticam em tais conversas. Na verdade, meu Pai meu Pai não falha, porque não só os ilumina, mas lhes envia ainda remorso de consciência, embora muitos mal o percebam. Terminada a nossa conversa, e sendo hora de recitarmos os louvores divinos, fizemo-lo com fervor maior, e a querida mãe, ao pensar que não mais me teria presente, senão rapidamente e de fugida, com grande ânimo e ardor de coração, louvava ao Pai unida a mim. A frugal refeição. Terminados os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas, sendo hora de tomar o alimento habitual para conservar a humanidade, tomamo-lo, e por ser a última vez que então me alimentava em sua companhia, não creais que usássemos alguma coisa diferente. Nosso alimento era um pouco de pão e água. Alguma fruta ou peixinho era o maior regalo que utilizávamos, e isto raramente, ou quando a providência de meu pai nulo enviava por meio de suas criaturas. Tomados aquele parco alimento, a querida mãe olhava e pensava que eu, dali a pouco, muito padeceria, que até o necessário me faltaria, e várias vezes por muitos me seria negado quanto pedisse. Desfazia-se inteiramente em lágrimas amorosas de compaixão, e dizia a si mesma: será verdade que aquele que alimenta o universo ficará necessitado de alimento e não o encontrará? Olhava-a afetuosamente com aquele olhar amoroso e penetrante, se consolava e conformava-se inteiramente à vontade divina. Tomados o alimento necessário para conservar a humanidade, rendemos as devidas graças ao Pai,
fazendo eu as ofertas costumeiras. Depois, em breves conversas com a minha querida mãe, tratando sobre o particular de minha pregação, cada um de nós se retirou para orar ao Pai e ser por ele instruído e confortado naquela separação efetivamente dura, com a qual devia dar início os sofrimentos, para não acabar mais senão pela morte. Pena de Jesus ao separar-se da mãe. Sentia grande pena também eu em ter de separar-me da querida mãe, porque muito cara me era a sua companhia e muito consolo sentia em tratar com ela. Maior, porém, era o amor ao Divino Pai. O zelo por sua glória ardia-me de tal modo no peito que me estimulava com violência a ir cumprir aquele dever, pois a obediência ao Divino Pai impelia-me mais do que qualquer outra coisa. Tudo isso fazia-me superar animosamente o afeto e o gosto que sentia em estar com a mãe dileta. Tudo ofereci ao Pai e supliquei-lhe dar a meus irmãos parte daquele zelo, amor e obediência que tinha para com ele por sua glória, a fim de que com isso superasse todas as dificuldades que se apresentassem para impedir as obras a seu serviço e para a sua maior glória. O Pai aceitou a oferta, que lhe era muito agradável, e prometeu-me dar a meus irmãos tudo o que eu lhe requeria, a fim de que, segundo a oportunidade, pudessem fazer o que ele reclama e eles reconhecem ser para a glória do Pai. Muitos se serviriam e se servem de tudo o que o Pai se digna lhes distribuir. Não deixam de fazer o que conhecem ser sua maior glória e da vontade divina, superando com ânimo todas as dificuldades e impedimentos, principalmente o afeto à carne e ao sangue, que é um forte liame. Agradeci por isso ao Pai a graça mencionada e por parte de todos aqueles que correspondiam à dita graça. Muito me alegrei por causa deles. Vi, porém, o grande número dos que abusariam da mencionada graça, se deixariam vencer pelo afeto natural e sempre resistiriam à graça. Muito me amargurei por causa de sua dureza, pela pouca importância que davam à mencionada graça e à glória do Divino Pai, pelo descuido em seguir a sua vontade, pelo pouco amor que tem para com ele, até pela pouca ou nenhuma solicitude pelo bem da própria alma. Ofereci por isso de novo as minhas obras ao Pai, em suplência pelas falhas deles, e o Pai ficava satisfeito por estas ofertas em relação à graça que por eles não era aproveitada nem estimada. Tendo-me retirado, conforme disse, para orar ao Pai, passei muito tempo na dita oração, durante a qual recebi do Pai grande conforto quanto à minha humanidade. Ordenou-me que me preparasse para a partida, porque já chegara a hora determinada de iniciar a minha pregação. Oferece-se inteiramente a si mesmo ao Pai. Qual é que pensas, esposa minha, ter sido a preparação feita por mim? Não há de levar comigo algo para o meu sustento, porque vivi tão pobre que jamais tive coisa alguma que me adiantasse ou servisse para o futuro, e nunca levei comigo coisa alguma. Mas minha preparação foi a prontidão de minha vontade, a qual sempre esteve pronta a cumprir as ordens do Divino Pai, e por isso lhe disse: Eis-me, Pai amantíssimo, estou pronto e preparado para cumprir a vossa vontade. Estou disposto ainda a sofrer todo o mal que as criaturas me farão,
todas as perseguições, as murmurações, as detrações, os ódios, as blasfêmias, as maledicências, as injúrias. Estou preparado para sofrer tudo por vosso amor, pela vossa glória, para cumprir a vossa vontade e pela salvação do gênero humano. Outro desprazer não sentireis, senão as ofensas realmente graves que recebereis na minha pessoa. Estas sim me dilaceram o coração, Pai amantíssimo. Peço-vos não fulminar com a vossa justa ira aqueles que tanto irritam a vossa justiça, mas olhai para mim, vosso Filho unigênito, e recebei tudo o que farei pela vossa glória, e com isso aplacai-vos, porque tudo vos ofereci em nome de meus irmãos e para a sua salvação. No intuito de aplacar a vossa justa ira, sacrifico-me a mim mesmo. Ao Pai agradaram muito as minhas súplicas e ofertas, com todo o seu amor paterno, recebeu o sacrifício que de mim mesmo lhe fiz e mais vezes havia feito. Com a sua bênção ergui-me da oração. O adeus. Tendo recebido a ordem acerca de tudo o que devia fazer, agradeci-lhe e louvei-o. Deixei a oração para despedir-me da querida mãe, a qual estivera orando e em espírito tudo havia entendido. O Divino Pai lhe manifestou, confortou-a e garantiu-lhe a solicitude paterna que dela sempre tivera. A querida mãe teve então um admirável e sublime êxtase, no qual lhe foram revelados muitos e ocultos segredos da divindade. Conheceu com clareza maior a vontade do Pai e que eu devia partir por decreto divino e dar início à minha pregação. Ficou por isso muito confortada, animada e encorajada. Encontrei-a inteiramente disposta e preparada. Pedi-lhe a licença e a bênção, qual minha verdadeira mãe. Dei-lhe o último adeus, para voltar depois a revê-la quando a meu pai aprovesse. Muitos foram os atos de humildade que praticou então a querida mãe, estimando-se indigna de dar-me a sua bênção. Mas ao conhecer a vontade do Pai de que eu vivesse, em tudo submisso a ela e obediente, fez o que lhe havia pedido. Foi também abençoada por mim, conforme o desejo dela. Abençoei-a igualmente em nome do meu divino Pai. Após palavras de mútuo afeto, deu-me licença para partir. Assim ficaram feridos os nossos corações pela separação, mas simultaneamente confortados pela graça divina e conformados em tudo ao divino querer. Advertência à sua esposa. Não te dou instrução particular, esposa minha, porque já percebes com clareza o que fiz. Tudo te digo para a tua instrução e por regra do teu agir. Tenhas a peito a glória de meu Pai. Supera generosamente todas as dificuldades para cumprir a sua vontade em todas as coisas. Fim do capítulo 14.